Olá, colega, bom dia. Meu nome é Alessandra, sou professora e eu quero mostrar como fazer para criar um questionário de múltipla escolha no Teams, porque alguns colegas me pediram e é algo que dá para ser feito e é muito legal, porque ele corrige de forma automática, o Teams corrige de forma automática um questionário de múltipla escolha. Eu criei uma equipe vazia aqui para poder fazer isso, porque se eu criar, porque se eu fizer em alguma equipe que tem aluno, eu vou acabar atribuindo a tarefa para o aluno, e eu não quero fazer isso, eu só quero demonstrar como fazer a criação. Eu vou abrir aqui o meu navegador, vou digitar forms.microsoft.com. Vou entrar no Microsoft Forms, certo? E eu vou criar aqui um questionário e não um formulário, certo? Um questionário. Esse questionário, eu vou criar aqui uma tarefa fictícia, tá? Por exemplo, questionário de aplicativos informatizados, que é uma disciplina que bastante gente conhece, aí todo curso tem. Vou colocar aqui um questionário de opção, certo? Então, vou fazer uma pergunta qualquer aqui, clique ali em opção. Qual destes programas serve para edição de planilhas eletrônicas? Aqui eu vou colocar a resposta correta, que é o Excel. Então, eu digitei Excel e vou clicar aqui nesse Vzinho, ó, e marcar como resposta correta, certo? Agora, eu vou colocar outras opções erradas. Ele me dá aqui, ó, outras opções, tá certo? Então, eu vou digitar uma errada aqui, Paint, por exemplo, essa daqui tá errada, e ele me dá opções ali, né? Clico em se eu não quiser aceitar, né, o que ele me deu como opção, eu adiciono uma nova opção e vou colocar outras. Word, PowerPoint. Beleza, essa daqui é a resposta correta. Eu marquei como correta, certo? Aí eu vou colocar que vale 1 ponto. Então aqui em pontos eu digitei 1. Eu vou colocar aqui, vou marcar como obrigatória, para que o usuário, para que o aluno não consiga enviar o formulário sem marcar uma opção, tá? E aqui eu vou clicar nesses 3 pontinhos aqui e vou clicar em ordenar opções aleatoriamente. Porque o aluno, ele costuma falar para o outro, olha, ele vai lá no WhatsApp, olha, a alternativa 1 é a letra A. Só que se você ordenar as opções de forma aleatória, não vai ser a A. Ele vai embaralhar. Cada vez que o usuário carregar esse formulário, para cada aluno, ele vai embaralhar essas opções, tá? Vou adicionar um novo. E aqui eu vou criar um questionário, vou criar uma questão em que o usuário pode marcar mais de uma alternativa como correta. Então eu vou colocar qual ou quais deste ou destes programa ou programas serve para edição de texto. Beleza, aqui eu vou colocar várias respostas. Vocês vão ver que ele formou um quadradinho e não uma bolinha. Então, o usuário vai poder marcar mais que uma, porque vai ter mais de uma correta. Então, eu vou colocar o Excel, que está errada. Vou colocar o PowerPoint, que também está errada. Ele me deu outra opção aqui, o Word, que é uma opção correta. E eu vou adicionar mais uma opção que vai ser bloco de notas. Bloco de notas não. Como que chama esse? Eu esqueci o nome dele, daquele editor do próprio
no editor de textos que vem aqui junto. WordPad, eu tinha esquecido o nome dele. Vou colocar mais uma opção. WordPad. Bom, o Word serve para edição de texto e o WordPad também. Então, eu tenho duas alternativas corretas. Então, eu vou colocar aqui resposta correta e aqui embaixo eu também coloco resposta correta. Eu só consigo marcar duas porque eu acionei aqui várias respostas, certo? Então, o usuário só vai pontuar um ponto se ele marcar o Word e o WordPad. Se ele marcar só um, ele não vai pontuar. Se ele marcar, por exemplo, Excel e Word, ele não vai pontuar, porque ele só pontua se ele marcar essas duas, que são as duas corretas. Aí você pode criar quantas questões você quiser, você pode adicionar um tema, que tenha a ver, por exemplo, com o assunto, ou você pode vir aqui em mais, tá vendo? E personalizar o seu tema, adicionar uma imagem, por exemplo, vou digitar computador aqui. Vai aparecer várias imagens para mim, que eu posso escolher uma que eu achar que tem a ver com o assunto e vou clicar em adicionar. Aí ele vai adicionar essa imagem aqui, ó. E eu escolho ela como fundo, tá vendo? Então você pode escolher, você tá dando aula de história, por exemplo, coloca alguma coisa que tem a ver com história. Enfim, aí ele tá mostrando salvo aqui para mim, certo? Tá salvo o nome questionário de aplicativos informatizados. Eu vou fechar o meu navegador, vou aqui em tarefas. Minha conexão tá meio ruim. Vou aqui criar uma tarefa, vou aqui em criar, e ao invés de você clicar em tarefa, como normalmente você faz, você clica em questionário. Aqui vai aparecer todos os questionários que você já criou. Então, eu vou clicar aqui em questionário de aplicativos informatizados, que foi o questionário que eu criei. Aqui, ó, aparece uma lista de questionários, que é todos os questionários que eu tenho criado. Então, eu posso atribuir o mesmo questionário para mais de uma turma. Vou clicar em avançar, certo? E aí, ó, eu atribuo 2 pontos possíveis, certo? E aí eu posso salvar e atribuir esse questionário, certo? Como que ele vai aparecer para o aluno? Agora eu vou abrir aqui de uma outra equipe minha que eu já tenho o questionário corrigido, que eu vou mostrar como que é a correção. Vou abrir aqui dessa disciplina, essa daqui é realmente uma equipe com aluno. Vou aqui em tarefas, então aqui eu tenho um questionário corrigido já, para poder mostrar que é isso aqui. Olha só, esses aqui não entregaram realmente, vou abrir de um aluno que entregou, e vou abrir aqui, olha só. Então, quando eu for corrigir, olha só, ele já apareceu, tá vendo que essa daqui tá correta, essa tá correta, então foi a opção que o usuário marcou, que o aluno marcou. Essa daqui ele errou. Quem corrigiu não foi eu, quem marcou, né, se está certo ou errado, foi o próprio sistema. Porque como eu marquei que essa era a opção correta e o usuário marcou essa, então ele já errou, tá vendo? E não pontuou. Então, o próprio sistema corrige, tá? O próprio sistema corrige. E aí, eu venho aqui nesses 3 pontinhos, aqui já está como lançada, mas porque eu já lancei, mas antes de você lançar, isso aqui vai aparecer lançar. Quando você clica em lançar, eu normalmente só lanço depois que todos os alunos já entregaram, ou aqueles ativos, né, aqueles alunos mais ativos já entregaram. Porque quando você clica em lançar, isso aqui aparece pro aluno. Ele já aparece as respostas corretas para o aluno. Então você só lança a hora que você realmente for corrigir, porque o aluno vai ver o que ele acertou, o que ele errou. Então aqui tá vendo, o sistema que corrigiu para mim, eu só lancei, né? Como eu marquei a alternativa correta, o sistema já pontua de forma automática. Eram 8 alternativas, tá vendo? Alguns alunos acertaram 8, outros 6, outros 3. Então ele já pontua de forma automática, certo? Então era isso aí que eu queria mostrar. Espero que ajude. Obrigada por ter assistido até aqui.